Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Eduarda e hoje, a pedido de vocês, no meu último vídeo de book haul, eu vim comentar então o primeiro volume de Boa Noite Pum Pum. Boa Noite Pum Pum está sendo lançado pela JBC aqui no Brasil, nesse formato big, que tá muito bonito, tá muito bem feito. Eu tenho aqui comigo o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto volumes de Pum Pum e aparentemente vai ser fechado em 7 edições, dessas grandonas assim. Então, Boa Noite Pum Pum é do autor Inio Asano, ou Inio Asano, não sei como se pronuncia. E ele é um mangaka que tem uma base de fãs bastante sólida, pelo que eu andei vendo. Bastante gente ficou interessada em Boa Noite Pum Pum depois que a JBC anunciou o lançamento. E eu devo dizer que eu só estou lendo Boa Noite Pum Pum por recomendação do meu parceiro do canal, o Felipe. Ele tem um Instagram onde ele posta as leituras de mangás dele e ele é fissurado nesse autor. E esse mangá aqui ele me recomendou bastante. Ele disse que seria o meu estilo por ser uma coisa mais psicológica e por tratar de assuntos de slice of life. E além de Boa Noite Pum Pum, eu sei que no Brasil Nijigahara Holographic e Solanin também são desse autor. Os fãs de Inio Asano, por favor, me corrijam se eu estiver errada. E também são títulos que eu ouço falar muito bem. Mas pra mim, Boa Noite Pum Pum foi o primeiro contato que eu tive com esse autor. E eu vou contar pra vocês o que eu achei. Então aqui nós vamos acompanhar a história do Puniyama Pum Pum e da família dele. E ele é uma criança, e se eu não tô enganada, quando começa a história ele tá com seus 10 anos de idade. E ele tem uma família meio disfuncional. A mãe e o pai dele brigam muito, aparentemente o pai dele não fica parado no emprego e acaba mentindo pro filho. Ele inventa vários empregos mirabolantes e conta pro filho que ele tá trabalhando nesses empregos. A mãe dele apanha do pai, né, algumas vezes, e em determinado momento no mangá ela vai pro hospital por causa do pai, por causa do que o pai fez com ela. Mas ela também não é uma pessoa muito legal, eu não sei, ela tem o psicológico meio perturbado, assim, ela é um pouco estranha. Você também vai conhecer aqui o tio do Pum Pum, que também é um outro ser humano que não é perfeito, mas também não é um ser humano ruim, assim. Digamos que é uma família bem complicada. E como a gente enxerga todo esse ambiente familiar tóxico pelos olhos do Pum Pum, talvez não seja uma coisa muito aprofundada. Até porque crianças nesse estado, crianças em um ambiente familiar mais tóxico, elas tendem a se refugiar de outras formas. Então, quando o Pum Pum se depara com essas situações, digamos que não é a visão total e séria da situação, da agressão. Por exemplo, você vai ter aqui, em determinado momento, o pai do Pum Pum vai bater na mãe e ela vai ir pro hospital. Na vida real, acredito que o estado físico da mãe do Pum Pum seria terrível, ela poderia estar toda roxa, toda sangrando, a casa estaria toda destruída, o pai poderia estar com sangue nas mãos, mas não é isso que você tem aqui em Boa Noite Pum Pum, justamente porque você tá vendo tudo isso pelos olhos do Pum Pum, uma criança de 10 anos. Pelo menos foi essa visão que eu tive. Você tá acompanhando a história pelos olhos do Pum Pum, algumas coisas são amenizadas, mas não significa que o Pum Pum não enxerga elas. Ou seja, ele enxerga que o pai bate na mãe, ele escuta os xingamentos que ele recebe dos pais, ele escuta as brigas, digamos que ele não tem total entendimento delas. Ele presencia, mas ele não consegue entender tanto, ele não consegue ter uma compreensão total do que tá acontecendo, e é isso que nós recebemos no mangá. A Escola Pum Pum tem amigos, mas também não é um ambiente muito legal, não, né? Porque criança é um bichinho que você sabe que pode ser muito cruel. Criança é um bichinho que pode ser muito cruel. E nesse dia, uma das colegas do Pum Pum vai embora, mas na outra semana já chega uma menina nova, esqueci o nome dela, Aiko Tanaka, e o Pum Pum se apaixona por ela à primeira vista. Ele, né, coisa de criança, amor à primeira vista. Bem bonitinho, inclusive. E na saída da escola, ele decide acompanhar a Aiko até um determinado trecho do caminho. Eles começam a conversar e a Aiko fala que a Terra vai se tornar um planeta inabitável, que vai todo mundo morrer, e o Pum Pum fica em um estado contemplativo por um tempo, e ele decide, então, se tornar um cientista espacial para estudar outros planetas e morar em outro planeta junto com a Aiko, né? Um sonho de uma criança de 10 anos. E a partir disso a história vai se desenrolando e vai mostrando então um pouco mais sobre a vida do Pum Pum, sobre como ele pensa, como ele encara a vida, como ele encara o universo, a existência e tudo mais. Como ele vai crescendo e amadurecendo, como ele vai se descobrindo como ser humano, como menino e posteriormente como adolescente.
Eu preciso dizer que eu fiquei intrigada com esse mangá. O primeiro volume é um volume legal, assim. Acho que ele apresenta bem a aura de Pum Pum, Boa Noite Pum Pum. Porque é uma história muito slice of life, realmente. Slice of life, pra quem não sabe, é um gênero de anime e mangá que vai falar sobre o cotidiano das pessoas, né? A vida como ela é. E eu acho que nesse primeiro volume você acaba se deparando com essa aura bem slice of life. É um mangá muito lento. É um mangá lento e não é um mangá lento, digamos assim. Acontece bastante coisa, mas as consequências do que tá acontecendo, elas são muito mais internas pro personagem principal, que é o Pum Pum. Então, por exemplo, você vai ter essa questão do pai agredindo a mãe logo no início, a mãe vai pro hospital. E isso tem consequências internas no Pum Pum. Nós não vemos, nós não temos como saber, nós não temos como saber quais são, mas nós sabemos que tem, porque é óbvio que uma criança que cresce em um lar violento tem sequelas pro resto da vida, digamos assim. Essa paixão que ele sente pela Aiko é muito bonita, é muito fofa e tem impacto no Pum Pum, tanto até que é muito fofo, tanto até que tem um momento que o Pum Pum, ele tá pensando na Aiko e ele vai pra debaixo do... como é o nome daquele negócio lá? Coberta, ele vai pra debaixo da coberta. Existe esse momento da descoberta da atração sexual que o Pum Pum sente pela Aiko. É engraçado, inclusive, eu adoro essas expressões que ele faz, é muito engraçado. E isso são coisas normais da vida de uma criança que está indo pra adolescência. Então é basicamente isso que o mangá vai te mostrar. Vai mostrar essas mudanças que estão acontecendo na vida do Pum Pum. E eu acho que quando isso é bem feito fica muito, muito interessante. E uma coisa que me chamou bastante atenção também nesse mangá foi que muitas vezes os traços que os adultos recebem desse mangaka, eles são grotescos. Eles são bizarros. Eu vou ver se eu acho um aqui pra vocês. Tipo assim, caraca, isso é muito creepy, isso é muito assustador. Eu tive a impressão que o autor fez isso propositalmente pra destacar algumas características dos adultos, como por exemplo, essa necessidade de aparentar estar sempre feliz, estampar uma felicidade mesmo que falsa no rosto, então você fica sempre forçando o sorriso. E a maior parte dos adultos aparece sempre sorrindo, sorrisos completamente terríveis, assim, completamente macabros. Não sei, pareceu que foi proposital pra mostrar o quão grotesco fica essa falsa felicidade que os adultos tentam estampar no rosto todo o tempo. Pra dizer que tá tudo bem, quando na verdade claramente o mundo em volta tá pegando fogo e a pessoa tá tudo bem. E daí o sorriso fica extremamente macabro. Em contrapartida, os traços das crianças é uma coisa mais leve, as expressões não são forçadas, são expressões genuínas de felicidade, de medo, de apreensão, de tensão. E você vê que tem essa espontaneidade nas crianças e nos adultos nem tanto. Que daí parece que os adultos já se adequaram às normas sociais e as crianças ainda não. Então fica esse contraste. E lembrando que sempre que é pelos olhos do Pum Pum que a gente vê os adultos assim, então pode ser uma coisa que o Pum Pum enxerga nos adultos, mesmo que ele não perceba isso de maneira consciente. O traço do Pum Pum como passarinho, porque vocês sabem, ele não é uma pessoa, quer dizer, ele é uma pessoa, mas o mangá representa ele como um passarinho. E toda a família do Pum Pum é assim também, ou seja, o pai, a mãe e o tio, que aparecem aqui, todos são representados como passarinhos. Não sei porquê. Exatamente assim, não sei. Foi uma decisão do autor, evidentemente, mas eu não consigo enxergar o porquê disso, se quer transmitir alguma mensagem ou não. Porque é um pássaro, porque não qualquer outro bicho, sabe? Por que não só o Pum Pum, por que a família dele também é passarinho? Sabe, eu não consegui pensar muito bem, não consegui desenvolver essa questão de por que o Pum Pum é um passarinho e por que a família do Pum Pum também é passarinho, sabe? Faria mais sentido na minha cabeça se fosse só o Pum Pum passarinho. Mas não, a família dele também é. Então eu fiquei nessa... interessante. Não entendi, mas achei legal, sabe? Deve ter algum significado por trás, ou não, né? Também vai saber. Mas a questão é que os traços de passarinho do Pum Pum tornam ele amigável, tornam ele fofinho. E fica muito engraçado quando ele entra em pânico. Quando, por exemplo, a Aiko segura a mão dele e ele fica... Meu Deus, ela tá segurando minha mão, e aí ele entra em pânico, é muito fofo. São traços que limitam as expressões faciais do Pum Pum como personagem, mas ele não deixa de ser expressivo por conta disso. Ele fica extremamente destoante do resto das personagens da história, evidentemente, a família dele também fica, que é uma coisa extremamente cartunesca, num traço realista. Por exemplo, aqui, fica o Pum Pum, ele se destaca bastante, enquanto tem os personagens e o céu estrelado, que é extremamente realista.
mas não é algo que é ruim. Eu acho que é algo que deveria contribuir narrativamente, eu só ainda não entendi o porquê. Você tem aqui, nessa edição da JBC, você tem um trigger warning, que tá escrito: Boa Noite Pum Pum é a obra-prima do aclamado Inio Asano, tratando temas delicados como relações familiares conturbadas e depressão. O mangá foi um grande sucesso no Japão, recomendável para maiores de 18 anos. Então, a depressão ela não é tratada diretamente aqui nesse mangá, mas você claramente vê momentos em que o Pum Pum está deprimido. Fica deitado na cama parado ou chorando. Então você tem esses momentos em que o Pum Pum está depressivo, mas ninguém chega nele e fala: olha, você está com depressão, certo? Mas você vê a depressão agindo na personagem. Você vê que o Pum Pum é uma personagem que pensa bastante, é uma personagem que se preocupa muito com o bem-estar dos outros, não é alguém egoísta, ele pensa nos seus amigos, ele pensa bastante na Aiko, tanto até que ele quer ir pro planeta Pum Pum, né, o planeta que ele descobriu, pra levar a Aiko junto e eles poderem viver lá. E esses momentos de extrema empatia são intercalados então com momentos de apatia, momentos que ele fica parado, momentos em que ele está depressivo. Mas isso não é abordado diretamente. Você observa e pensa: essa criança não está bem. Mas isso não é dito diretamente, é algo que o leitor recebe, mas em momento algum é verbalizado. Pelo menos não nesse primeiro volume aqui. Uma correção, eu fui abrir o mangá pra tirar umas fotos pra postar no Insta e aí eu achei essa parte aqui, ó, que tá escrito depressão. E eu falei no vídeo que não ficava explícito que o Pum Pum tinha depressão, mas fica explícito sim. Só que é só essa vez que aparece. Eu quis dizer que não é reiterado que ele tem depressão. No final do mangá também é dito que ele não consegue parar de chorar aqui. Então, esse aqui é um outro sintoma da depressão, a pessoa chora muito também, mas a depressão só é citada diretamente naquela parte ali que eu mostrei pra vocês. Enfim, só uma correção aqui. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi a época em que Boa Noite Pum Pum tá se passando, pelo menos nesse primeiro volume aqui. É um tempo mais antigo, digamos assim. A televisão que o Pum Pum tem na casa dele não é uma televisão moderna, é uma televisão pequena. E ele e os amigos, porque ele possui um grupo de amigos, eles estão atrás de revistas pornô e videocassete. Tipo, fita videocassete. E todos eles têm que se reunir na casa de alguém pra eles poderem assistir as fitas. Eu fiquei: caraca, isso é muito antigo, né? Porque videocassete e revista. Hoje não tem essas coisas. E eu fiquei: nossa, será que o mangá foi escrito num tempo mais antigo? Aí depois eu fui falar com meu parceiro do canal, o Felipe, ele disse que foi escrito entre 2007 e 2013. E aí ele sugeriu que talvez a infância do Pum Pum seja muito inspirada na infância do próprio autor, considerando o tempo aí que a história se passa nesse primeiro volume. Imagino que possa ser realmente... No final da história você vai ter um avanço temporal de 2 anos, então o Pum Pum ele entra no colegial ou ginasial, agora eu não lembro. Ele entra no ginasial, ele está com seus 12 anos, eu acredito. Se eu acertei a idade dele anteriormente, ele deve estar com 12 anos agora. E nesse meio tempo ele parou de falar com a Aiko. Eles acabam se reencontrando porque eles vão para a mesma escola. E acredito então que como a gente teve um pequeno vislumbre da vida do Pum Pum como criança, agora como pré-adolescente / adolescente, nós vamos ter outro vislumbre da vida dele e assim sucessivamente. Acho que nós vamos acompanhar ele até a fase adulta, pelo que eu entendi. Né, posso estar errada também, pode morrer no meio do caminho, né, e trocar o foco da história totalmente, vai saber. Mas, por enquanto, eu estou bem instigada a ler esse mangá. Algumas pessoas me falaram que não gostaram muito desse primeiro volume, o que é compreensível, considerando que o ritmo da história é muito lento e que as consequências do que acontece aqui são mais internas do que externas. Mas eu preciso dizer que eu tô instigada a continuar a ler o mangá, tô bem interessada. Eu acho que pode ser uma história muito boa, né? Enfim, eu achei que nesse primeiro volume a gente só teve um gostinho do que vai vir pra história, que parece que vai ser uma coisa muito profunda, certo? E eu tô ansiosa e curiosa. Então é isso. Agora eu gostaria de saber de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo se vocês já leram o primeiro volume de Pum Pum, o que vocês acharam. Pretendem continuar lendo. Vocês gostariam que eu fizesse um vídeo pra cada volume de Boa Noite Pum Pum? Ou vocês querem que eu deixe pra comentar quando eu terminar de ler o volume 7? Por favor, comente aqui embaixo. Foi isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.